Boa tarde. Então, dando início à nossa aula de geografia. Então, aqui eu deixei em PDF, pessoal, lá no Classroom, a resposta da atividade da última aula, tá bom? Para que vocês possam fazer a correção. Então, eu coloquei aqui, mas consta lá no PDF para que vocês possam conferir com tranquilidade, ok? A nossa aula de hoje, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os direitos dos povos tradicionais que precisam ser respeitados. Então a gente vai começar falando a respeito dos povos indígenas, porque geralmente a gente vê na televisão várias notícias a respeito de várias pessoas que tentam tomar posse das terras indígenas e tudo mais. Então, para isso, existe um órgão, certo? Existe uma fundação que ela é responsável por essa proteção, para que os direitos dos povos indígenas sejam mantidos, porque assim, eles precisam do espaço deles para que eles possam sobreviver, que eles são diferentes da gente. Então, eles têm que manter a cultura. Então, para isso, eles precisam de um espaço para isso, né? Um espaço específico para isso, certo? Então, as outras pessoas não podem tentar invadir essas terras que são deles, certo? Então, que hora do texto. Existe alguma organização que cuide dos direitos indígenas no Brasil? Os direitos dos povos tradicionais precisam ser respeitados. Povos indígenas. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, FUNAI é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro e sua missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Cabe à FUNAI promover estudos de identificação e delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras indígenas. A FUNAI também coordena e implementa as políticas de proteção aos povos indígenas isolados e recém-contatados. Então, aqui a gente vê sobre a FUNAI, que é esse órgão que faz essa delimitação, essa demarcação, e registra essas terras que são ocupadas tradicionalmente pelos povos indígenas, ok? Infelizmente, apesar da existência desse órgão responsável por proteger os direitos indígenas, a cultura e o modo de vida dos povos nativos brasileiros são desrespeitados diariamente. As invasões das terras indígenas continuam acontecendo, seja pelos conflitos de posse, seja pela exploração agropecuária, mineradora e madeireira. Então, pessoal, a gente vê muito isso. As pessoas elas querem explorar a madeira, a exploração agropecuária. Então, para isso, eles tentam de todas as maneiras pegar esse espaço que é do índio. Então, não se esqueçam que a função da FUNAI é isso, que fazer essa conferência, delimitar essa área que é do índio, ok? Depois nós temos aqui na página 239, falando sobre as comunidades quilombolas. Os quilombos, historicamente, foram organizados como espaços de resistência e de liberdade dos escravizados e seus descendentes, possibilitando uma vida digna à comunidade, perpetuando seu modo de vida e seus costumes. Para que essas tradições sejam preservadas, a Constituição Federal de 1988 estabelece aos quilombolas o direito à terra. Entretanto, os esforços para garantir esses direitos esbarram nas atividades econômicas desenvolvidas na região em que ocorrem disputas pela posse de terras. Então, nós temos aqui, pessoal, no mapa, nós temos aqui, nessa parte desse amarelo mais forte, estados brasileiros com comunidades quilombolas. Então, vocês podem verificar que são raros os estados em que não existem essas comunidades quilombolas, certo? Então, pouquíssimos. Apresentação do grupo reizado da comunidade quilombola de Inhaúm, Santa Maria do Boa Vista, em Pernambuco, ok? Depois nós temos outra imagem, alunos em sala de aula da Escola Municipal Vereador Manuel Domingos Pereira, comunidade quilombola de Tamatutiua, Alcântara, Maranhão. Crianças quilombolas no quilombo Pedro Cubas,
Eldorado, São Paulo. Então, o que nós podemos verificar, pessoal, dessas comunidades, o que afeta eles, sempre afetou e sempre vai afetar, é a ganância das pessoas em querer desenvolver agropecuária, explorar a mineração, a madeira, nesses locais que eles são preservados. Então, a ganância, o desejo do homem de querer sempre mais, faz com que aconteça essa disputa, vamos dizer assim. Então, não se esqueçam que a todo momento a preocupação desses órgãos é de que essa cultura, essa tradição dessas pessoas sejam preservadas, ok? Depois aqui, diálogo com o presente. Troca de ideias. Após ler os textos das páginas anteriores, você diria que os direitos dos povos tradicionais, indígenas e quilombolas estão sendo respeitados atualmente? Converse com seu grupo e reflita sobre as questões. Qual é a importância da FUNAI? Então, para vocês, qual a importância? A FUNAI, ela protege os índios. Então, por que isso é importante? Será que isso garante a proteção e os direitos dos povos indígenas? Será que não? Qual que é a opinião de vocês, ok? Então procurem em jornais ou na internet manchetes que mostrem que os povos indígenas e quilombolas sofrem com desrespeito à cultura e às suas terras e colhem no espaço abaixo. Então eu vou pedir para vocês que façam essa consulta na internet. Quem acha melhor e tiver como imprimir para colocar essa manchete aí, seria melhor, mas quem não tem como, vou pedir para que vocês peguem alguma manchete, copiem essa manchete aí nesse espaço para completar a atividade, tá bom? Agora reflita, de que forma essa questão deve ser tratada? Será que como que eu tenho que resolver essa situação dessas pessoas que querem a todo custo invadir o território que é quilombola, um território que é indígena? Será que eu não teria que de repente ter responsabilidade, ter ética para respeitar esse limite das outras pessoas, certo? Então, de que forma que é possível tratar esse desrespeito à cultura indígena, à cultura quilombola? Como que vocês acreditam que isso deveria ser feito? Qual que é a melhor forma de tratar esse assunto? Será que eu preciso ter respeito? Será que é uma política de conscientização? Qual que é a opinião de vocês? Na letra B, o que pode ser feito para se preservarem as culturas indígenas e quilombolas? O que pode ser feito? Será que eu posso preservar as terras? Eu posso preservar a cultura? Será que eu posso respeitar essa diversidade das tradições? Ou isso aí não serve de nada? O que vocês acham? Será que é importante essa preservação? 3. Se você encontrasse um indígena ou um quilombola, o que gostaria de dizer a ele? Represente suas ideias por meio de um diálogo escrito, de um desenho ou de uma história em quadrinhos. Então, aqui no item 3, vocês terão que fazer isso. Encontrando ali um indígena ou um quilombola, o que você diria a essa pessoa, certo? Então, vocês vão ter que representar da melhor maneira que vocês acharem, ou escrevendo, ou desenhando, ou fazendo uma história em quadrinhos. Nessa parte aqui, produção de texto, hora da escrita, jeito de ser e de viver. Leia o depoimento do índio Tempte Suyá sobre a cidade. Cidade é um lugar muito perigoso para quem não sabe ler e não sabe usar o dinheiro. A cidade é muito importante para quem tem dinheiro, pois pode dormir no hotel, pagar almoço, pagar janta, pagar lanche. Na cidade, não se anda com muito dinheiro na rua. Se você anda com muito dinheiro, o ladrão pega seu dinheiro e te mata. Gosto mais ou menos da cidade, porque na cidade ninguém come de graça. Tem perigos como os ladrões, as doenças e os bêbados que andam nas ruas. Acho bom quando tenho muito dinheiro, porque posso andar com os amigos, brincar no parque e na piscina. Meu medo é quando eu ando de ônibus e tem muitos carros nas ruas. Prefiro ir para a cidade quando tenho muito artesanato para vender e receber dinheiro, porque posso comprar as coisas nas lojas. Na cidade é perigoso para quem não tem documento e sem os documentos não entra no Congresso para conversar com gente importante, como os senadores.
Então, qual que é a atividade que vocês farão? Eu vou deixar para vocês como lição, tá bom? Agora escreva um texto destacando a relação entre os povos indígenas e as cidades. Então, vocês viram aqui, tem o depoimento, ok? De um indígena. Então, vocês terão que fazer o quê? Escrever um texto destacando essa relação. Como que vocês imaginam que é essa relação do índio com a cidade, relação do povo indígena com a cidade? Vocês tiveram aqui uma ideia do pensamento de um índio, mas como que vocês acreditam que seja? Então, preciso que vocês escrevam esse texto falando a respeito dessa relação, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje de geografia.